Essa aula foi preparada para falar sobre sinusite e como curar a sinusite de maneira natural, principalmente usando essential oils, comidas saudáveis e água. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem. Primeiro, o conteúdo dessa apresentação não se destina a substituir nenhum aconselhamento médico ou diagnóstico ou tratamento. Essa apresentação é mais para uma maneira informativa de ajudar a, se você tem uma sinusite, como você pode ajudar seu corpo a se livrar da sinusite de maneira natural. E também, se você não tem a sinusite, você sabe o que pode causar uma sinusite. Essa é a intenção. Não é uma intenção de diagnosticar nada, porque eu ainda não sou uma médica. Serei. A inflamação dos seios paranasais é o que nós chamamos de sinusite. Mas o que são esses seios paranasais? São espaços preenchidos de ar localizados no interior dos ossos do crânio e da face, e eles se comunicam com a cavidade nasal. Essa foto aqui pode representar melhor o que eu estou dizendo e fica mais claro para ver os seios paranasais. Nós temos um par de seios paranasais que são chamados seios frontais. Eles ficam acima do olho. Nós temos um par de seios que são chamados esferoidal, que eles ficam atrás do olho. Não dá muito bem para ver aqui, mas eles ficam atrás do olho, isso você pode confiar. Nós temos outros pares de seios que são chamados etermodais, que ficam entre os olhos. E por último, nós temos um par de seios maxilar, que eles ficam abaixo dos olhos. Sua conclusão, nós temos 4 pares de seios nasais. Um acima dos olhos, um par atrás dos olhos, um par entre os olhos e um par acima do maxilar, embaixo dos olhos, que fica no maxilar. As funções desses seios paranasais. Uma das funções é diminuir o peso da parte frontal do crânio, especialmente na face. A outra função é ajudar a produzir um som dando ressonância à voz. Aí você pode perguntar, o que é essa ressonância da voz? É a sua voz em si. Tem pessoas que têm uma voz mais fina, tem pessoas que têm uma voz mais grossa, tem pessoas que fala meio afanhado. Isso é o que a gente chama de ressonância da voz. Mas a principal função dos seios paranasais é produzir o muco. E por que ele produz o muco? Para quê? Uma das funções é fornecer a lubrificação dos tecidos da cavidade nasal, umidificando e aquecendo o ar que a gente inala. A outra função é ajudar na filtragem do ar que vai para os nossos pulmões. E mais uma função, o muco ele funciona como armadilha para substâncias que irritam o nosso sistema respiratório, como fumaça, bactérias, essas coisas eles irritam. Então, o muco, ele como uma armadilha, ele segura essas coisas, essas substâncias. E também ele contém anticorpos e enzimas que matam bactérias e ajuda a combater a infecção. Essa sinusite, que é a inflamação que nós já falamos dos seios nasais, ela é uma infecção que ocorre quando um vírus, uma bactéria, um fungo, ele cresce dentro do seio e aí inflama. Isso pode ser causado por várias coisas e que essas coisas interferem no fluxo do ar dos seios e na drenagem. Porque esse muco, ele segura, ele faz aquela armadilha, pega toda a poeira, todas as substâncias poluentes, mas ele depois, ele drena para dentro do corpo, que numa outra aula eu vou explicar mais detalhadamente
como é depois de drenagem, o que é que o corpo faz com isso. Quando isso não ocorre, e vem a inflamação, que a gente chama a sinusite. As causas. Pode ser uma gripe mal curada, pode ser alergia, pode ser uma irritação dos tecidos nasais, pode ser fumaça de cigarro. E quais são os sintomas? Geralmente o sintoma é, primeiro, a obstrução nasal, a congestão, você não consegue respirar direito. A dor de cabeça, que é causada pela pressão facial, quando os seios se inflamam, eles fazem pressão e se você tiver inflamação abaixo dos olhos, provavelmente, ou entre os olhos, provavelmente você vai sentir essa pressão dentro do olho e o seu olho vai doer. Se essa inflamação ela estiver acima do olho e também entre os olhos, a pressão vai para a cabeça, você vai sentir a dor de cabeça, você vai sentir a pressão aqui. Se essa inflamação ela for no maxilar, abaixo do olho, você vai sentir na gengiva, normalmente na gengiva ou mesmo na face, nessa área da face. E também pode ocorrer a perda do olfato. A pergunta que às vezes eu tenho é por que o sintoma mais frequente da sinusite é a dor de cabeça? Porque normalmente a inflamação ela vai estar nessa área aqui. E como essa parte superior ela está inflamada e ela não desce, ela não drena, isso aqui fica muita pressão. E aí dá a famosa dor de cabeça. Agora, vamos falar sobre os tratamentos naturais para combater a sinusite e até melhorar ela. Um dos tratamentos naturais que eu sinceramente eu mais gosto são os óleos essenciais. A comida saudável, claro que vai influenciar uma comida que não seja uma comida que inflama. Eu vou falar sobre isso mais adiante. E a água. A água é muito importante quando a gente trata da sinusite. O tratamento com óleos essenciais. Um óleo que eu considero 2 óleos mais importantes no tratamento da sinusite. Um deles, para mim, o melhor seria o peppermint ou hortelã. Quais são os principais componentes do peppermint? O principal componente é o mentol e o mentone. Esses componentes, eles afetam os receptores do muco do nariz, ajudando a abrir essa área, a via aérea e limpar o muco. Estudos em laboratórios mostram que o peppermint ou hortelã, ele combate bactérias e um dos fatores que desencadeante da congestão sinusal, que são as bactérias. E o peppermint, ele já foi provado em estudo de laboratório que ele combate bactérias. Ele diminui a inflamação da passagem dos seios paranasais e permite que ele drene, os seios paranasais drenar o muco e diminuindo a pressão, que é essa pressão que causa dor de cabeça. Então, numa conclusão, ele diminui a inflamação e os seios paranasais can drain. I don't remember how to say drain in Portuguese, but drain. I'm gonna find the word until the end, or somebody can help me. O outro óleo que eu gosto muito, que eu já vi muitas pessoas se darem bem, cuidar da sinusite, é o óleo de eucalipto. O óleo de eucalipto, os componentes principais seriam o eucaliptol e a alfa-terminol. Então, às vezes, eu não acredito que a gente precisa saber muito esses detalhes, porque termina ficando muito confuso.
Eu venho estudando Essential Oils por mais de 7 anos. E se eu detalhar aqui tudo de cada um, fica muito confuso. Mas eu quero deixar aqui que os principais componentes. Também o estudo de laboratório mostra que o óleo de eucalipto ele tem substâncias que matam bactérias, vírus, fungos e ele atua como expectorante também, que não tem muito a ver com a sinusite, que o expectorante vem mais do pulmão, mas de qualquer maneira ele ajuda com a expectoração. E o vapor do óleo de eucalipto, eu vou explicar mais na frente como é que funciona esse vapor. Age como um descongestionante quando ele é inalado. E o descongestionante expectorante é quase a mesma coisa. Agora, como é que você pode usar os óleos essenciais? De que maneira? Melhor maneira. Uma maneira muito boa é a inalação de vapor. Como é que você faz essa inalação? Oh, I'm sorry. A inalação de vapor, a gota na mão, que eu vou detalhar, e o diffuser, que em português seria o difusor. A inalação a vapor, como é que você faz isso? Você pega uma vasilha com água quente, bem quente, e coloca 2 gotas do óleo de peppermint ou 3 gotas do óleo de eucalipto. Daí então você põe uma toalha, você coloca sua cabeça na frente da vasilha que está com água quente que está evaporando o ar. E você pega uma toalha e cobre a cabeça. E você inala, mantém os olhos fechados e respira lentamente pelo nariz. Você inala aquele vapor. Se você sentir que o tratamento está demais, você levanta a toalha um pouco, dá uma respirada e volta, e lentamente você respira de novo. Esse tratamento dá um alívio tão grande na sinusite e ele deve ser feito antes de você ir dormir. À noite, antes de dormir, é a melhor hora de se fazer esse tratamento. Again, a outra maneira de você usar os óleos essenciais para esse caso da sinusite, o que a gente chama gota na mão. É uma maneira simples, muito, muito simples. Você só pega o óleo, põe numa gota na mão, você esfrega as duas mãos, faz um cone e leva esse cone lentamente para o seu nariz e respira. De novo, lentamente. Você só tem que ter cuidado de respirar, principalmente o óleo do peppermint, porque ele é bem forte, então você tem que respirar devagar e sentir se está muito, se está pouco. Se você sentir que está ardendo muito, respire mais lento, vá mais devagar ou bote mais assim na frente mas nunca force o seu corpo. A gente tem que sempre ouvir o nosso corpo, não importa o que seja, a gente deve ouvir o nosso corpo que está dizendo como é que você está sentindo. Esse tratamento deve ser repetido 3 vezes ao dia por pelo menos 3 dias. Se você sentir a sensação de queimou, como eu disse antes, diminua, faça 2 vezes por dia. Ou expire mais devagar, mais lentamente. E quando você acabar, se você sente que ainda tem óleo aqui na mão, você pode passar atrás do pescoço e dar uma sensação. A outra maneira de você usar essência óleo é como o diffuser, que eu falei antes. O diffuser também é muito simples, é um aparelho, como você está vendo aqui nessa figura. Você remove a capa, eles vêm com instrução, mas é muito simples. Você remove a capa, você coloca a água, você bota 2 ou 3 gotas de essência óleo, você cobre e você liga ele e deixa o vapor saindo. É muito prazeroso, principalmente se você botar na casa, dá um cheiro maravilhoso na casa. E no caso de você estar com sinusite, é aconselhável você botar no seu quarto.
No caso de botar no quarto, você usaria o óleo de eucalipto, porque o óleo de peppermint, ele kind of acorda a pessoa, ele é refrescante, ele acorda. E o de eucalipto é mais calmo. Então, durante o dia, é preferível que você use o peppermint, durante a noite, é preferível que você use o eucalipto. Não quer dizer que você não possa usar. Eu aconselho que use desse jeito, porque, como eu disse, o eucalipto, o peppermint, sorry, o peppermint, ele refresca, ele lhe acorda. Então, não faz sentido você usar uma coisa que vai lhe acordar quando você vai dormir. Então, por isso que eu aconselho durante o dia usar o peppermint e à noite botar um eucalipto no diffuser ou difusor ou fazer o da inalação com a toalha. Depois, nós vamos aqui olhar a água e a comida. Beber bastante água é muito bom, em geral, para a saúde, em qualquer situação. Água é muito bom, uma água boa, uma água filtrada. No caso específico da sinusite, ela ajuda a hidratar os seus seios paranasais e ajuda a drenar o muco, que já está, o muco já prendeu todas as substâncias poluentes, ajuda a drenar essa parte do muco que não necessária, não precisa mais. Agora, alguns alimentos, eles estimulam a imunidade e combate a inflamação. O alcatrão é um deles. O alho é outro. O espinafre. E tem muitos outros. Eu estou dando aqui só alguns exemplos. Berries, que no Brasil não é tanto, mas o morango que aí tem. E tem muito mais. Tem o pineapple, o abacaxi, que é muito bom. A outra forma de tratamento com água a gente chama de NetPad ou higienizador nasal. Como você vê aqui na figura, ele é simples de usar. A primeira vez que você usa é um pouco mais complicado, mas depois você vai se acostumando e aí é fácil de usar. Como você vê na figura, tem vários NetPad, modelos de NetPad ou higienizador nasal. O importante é que você coloca dentro de uma narina e pressiona e a água e vira o seu rosto e a água sai pelo outro lado. Isso limpa os seus seios paranasais. Você pode usar todos os dias para limpar as fossas nasais. É simples, você pode seguir a informação do fabricante. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar mais dúvida pessoalmente comigo, eu vou deixar meu contato e fique à vontade, pode me chamar pelo WhatsApp. A outra maneira que funciona muito bem é um aparelho que chama Navage. Eu não sei se ele tem no Brasil. Aqui esse aparelho ele é vendido no Amazon e eu tive a oportunidade de comprar para meu esposo, que ele sempre teve problema de respiratório, e esse aparelho realmente foi assim quase que um milagre. Eu gostaria de ter o vídeo aqui, mas o vídeo não veio. Mas se ele, como está mostrando aqui na figura, ele é um aparelhinho e ele realmente limpa a sua área nasal. É muito bom. É uma coisa assim fantástica. Agora, só uns pequenos cuidados que eu gostaria de falar sobre o óleo de peppermint, que é o óleo de hortelã. Esse óleo ele deve ser guardado longe de medicamentos homeopáticos, porque ele é um óleo forte. O medicamento homeopático é uma outra vídeo
eu vou mostrar como é que processa o medicamento homeopático. E ele é muito sensível. É muito bonito o processo do remédio homeopático, mas ele é muito sensível. O peppermint não deve ser guardado junto. Evitar se você está amamentando, porque o peppermint ele interrompe a lactação. Cuidado com a pele sensível. Eu nunca tive problema, eu não conheço ninguém que tenha problema, mas normalmente se você vai usar na pele, é melhor dar uma experimentada. Eu, eu botei esse item aqui porque sempre é bom botar, mas eu nunca tive problema. Não usar em bebê e crianças jovens. É um óleo forte e evitar usar em bebê. Cuidado se você tem pressão alta quando usar o óleo de peppermint, porque ele pode alterar a pressão. Não é que vai alterar a pressão de todo mundo. Não, não é isso não. Meu esposo sofria de pressão alta, hoje ele não sofre mais, que a gente fez tratamento com essência óleo, mas mesmo quando ele sofria, ele usava peppermint, ele não tinha problema. Mas eu já ouvi um caso de uma pessoa que tinha pressão alta e usando peppermint, maybe usou demais, a pressão subiu um pouco. Então, é bom que você dê uma olhada na sua pressão da primeira vez que você vai usar, antes de usar e depois de usar, e você vê que como o seu organismo vai se comportar. Ok, gente, muito obrigado por ter assistido a minha aula. Foi um prazer dar essa aula. Eu gostaria muito que vocês, se tivesse alguma pergunta, por favor, entre em contato, deixe o comentário abaixo. É, eu vou botar meu e-mail aí abaixo da aula. E, por favor, não se acanhe de fazer qualquer pergunta e eu estou à disposição, se eu puder ajudar, tá bom? Obrigadão.